Olá, então novamente aqui em mais uma aula sobre o assunto que estamos trabalhando aí de intervenção de terceiros, e hoje nós vamos continuar a aula de assistência. Então na aula anterior havíamos falado sobre a assistência simples, né? Aquela assistência em que o terceiro, na verdade, ele não teria condição de parte no processo. Esse terceiro, na assistência simples, ele é uma pessoa apenas que pode ser alcançada de forma reflexa pela sentença e, desse modo, ele ingressa no processo para acompanhar o assistido. Então, o assistente é esse terceiro e o assistido é aquela pessoa que foi processada e que, nesse momento, embora o assistente não tenha relação jurídica com o autor da ação, ele tem relação jurídica com a pessoa que ele vai assistir. No caso aqui, o exemplo, o réu. Então vamos lá. Então o que acontece? Existe aqui o autor, existe o juiz e existe o réu. Então tá aqui, ó. Autor, juiz e réu. Esse réu, a relação jurídica dele é com o autor. E a relação jurídica do autor é com o réu. Mas existe um terceiro, alguém que está fora dessa relação jurídica, ele não faz parte dessa relação. Qual seria, por exemplo, essa relação jurídica? Vamos supor que essa relação jurídica fosse um contrato de locação. Então, o que liga o autor ao réu é um contrato de locação. Esse terceiro não faz parte desse contrato de locação. Então, ele não pode participar desse processo como parte. Mas tem algo que liga ele a uma das partes, quando a gente fala de assistência simples, que é um contrato de, vamos colocar aqui, ó, sublocação. A sublocação foi feita apenas entre o réu e o terceiro. Veja que aqui não entra o autor da demanda. Por essa razão é que a gente observa aqui que esse terceiro ele não poderia ser parte. Mas, se esse réu perder a ação, vamos supor que seja uma ação de cobrança de aluguéis com despejo, ele vai ser despejado. E ele sendo despejado, ele sofrendo o mandado de despejo, o que acontece? Esse terceiro, que é o sublocatário, ele é alcançado. Então, neste caso, ele pretende ser o quê? O assistente desse aqui, ó. Ele vai ser o assistente do réu. Ele vai ser o assistente da pessoa que ele fez o contrato de sublocação, porque aquela pessoa é parte no processo. Esse terceiro não tem condição de ser parte porque ele não tem relação jurídica com todos. Então é um processo alheio. Ele vai entrar então, esse terceiro, ele vai entrar como assistente simples. Então a assistência simples é a possibilidade de um terceiro ingressar no processo alheio, porque ele pode ser alcançado de forma reflexiva pelos efeitos da sentença. É o caso do sublocatário. Se o sublocatário, o que pode levar ele a ser despejado junto com o locatário? O locatário perder a ação. Então ele ingressa na ação, ele vai acompanhando os atos. Nós vimos tudo isso na aula passada, ele tem alguns limites na prática desses atos, mas ele vai poder atuar ali da maneira, né, que possibilite a ele a defesa dos seus direitos. Ok? Então essa foi a assistência simples. Faço essa repetição apenas para que nós possamos
a partir de agora, entender a assistência litisconsorcial. Então, a assistência simples, que foi a aula passada, em suma, foi isso que nós trabalhamos. Então, é um terceiro alheio ao processo, mas que pode ser alcançado de forma reflexiva pela decisão do juiz. Então, ele ingressa na ação como assistente do réu, que é com quem ele tem a relação jurídica, porque ele não pode ingressar como parte, ele não tem relação jurídica com o outro, ele só tem relação jurídica com apenas uma das partes, e por isso o termo assistência simples, ok? Mas vamos lá. Agora, nós vamos ingressar na assistência chamada de litisconsorcial. Professor, mas não é tudo assistência? Né? Não é tudo assistência? Não, nós vamos ver que há diferença quando a gente fala em assistência simples e assistência litisconsorcial. Agora vamos falar da assistência litisconsorcial. O que é essa assistência litisconsorcial? Primeiramente, é importante que nós falemos um pouquinho sobre o que é o litisconsórcio. O que é litisconsórcio, professor? Porque assistência litisconsorcial, o que é litisconsórcio? Olha, litisconsórcio é a pluralidade de partes no processo, tá? É a pluralidade de partes no processo. Então, por exemplo, existe mais de um autor. Então, a pessoa vai entrar com a ação, entra o João e o Pedro com uma ação. É um litisconsórcio. É um litisconsórcio ativo, porque existem duas pessoas no polo ativo da ação. Então, por isso que é litisconsórcio. Existe mais de uma pessoa. Se fosse só o João contra Pedro, não teria litisconsórcio. Agora, João e Maria contra Pedro é um litisconsórcio ativo, porque existem dois autores. E a mesma coisa se houvessem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, não importa. Então, mais de uma pessoa em qualquer um dos polos, isso é litisconsórcio. Então, litisconsórcio ativo é quando há mais de um autor. Litisconsórcio passivo é quando há mais de um réu. Então, eu vou processar o Pedro e a seguradora. Eu vou processar os dois. Então, é um litisconsórcio passivo, porque existem mais de um réu. Ok? E, claro, existe o litisconsórcio composto, que é quando há tanto vários autores quanto vários réus. Então, são várias pessoas processando vários réus. Então, nesse caso, é um litisconsórcio composto, porque existe tanto a coletividade de autores quanto de réu. Ok? Então, litisconsórcio ativo é quando há mais de um autor. Litisconsórcio passivo, mais de um réu. E o litisconsórcio composto ou misto, quando há mais de um autor e mais de um réu na mesma ação. Então, isso é litisconsórcio. É a possibilidade de eu ingressar na ação com outra pessoa. E esse litisconsórcio, ele pode ser facultativo, quando ele não é obrigatório, ou necessário, quando ele é obrigatório. Então, por exemplo, numa ação onde vai se discutir direitos sobre bens imóveis, direitos reais sobre bens imóveis, e o casal tem um regime de bens diferente da separação total de bens, é obrigatória a participação dos dois nessa ação. É obrigatório. Então, isso é um litisconsórcio necessário. É obrigatório. Então, repetindo, toda ação que for discutir direitos reais sobre bens imóveis, tá? Desde que o regime de bens não seja o de separação total, porque se for de separação total, daí pode ingressar sozinho. Mas se for qualquer outro regime, comunhão parcial de bens ou qualquer outro, é obrigatória a presença, né, do companheiro. É obrigatória a presença dele. Então,
eu vou discutir um direito real sobre um imóvel que eu adquiri na constância do casamento e sou casado sob o regime de comunhão parcial de bens. A minha esposa tem que estar junto comigo. Eu não posso ingressar com essa ação sozinho, tá? Ela tem que estar comigo. Nós dois temos que estar nessa ação. Isso é um litisconsórcio chamado de obrigatório ou necessário. Mas nem toda ação exige que haja o litisconsórcio necessário. Existem ações que o litisconsórcio é facultativo. Por exemplo, em um condomínio, ocorre lá um determinado furto ou uma determinada cobrança. Pode apenas uma das partes ingressarem, um dos condôminos apenas ingressar com a demanda. Não precisa que todos entrem com a demanda. Ou então, eu estou com o meu carro estacionado, alguém bate em um veículo e esse veículo pega o meu ali, rela no meu veículo, quebra apenas o retrovisor. O veículo que foi arremessado até o meu, o proprietário dele, pode querer entrar com ação lá contra quem causou o acidente, mas eu não, porque não é obrigatório. Nós não precisamos ingressar juntos com essa ação. Eu posso ou simplesmente não querer entrar com a ação, ou querer entrar com uma ação de forma autônoma, não importa. Então, litisconsórcio, na maioria das vezes, é facultativo. As pessoas podem ingressar com a ação em conjunto ou não, ok? Então, é importante que nós entendamos essa ideia de litisconsórcio para entender o que é a assistência litisconsorcial. Então, o litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes em um único processo. Então, é a possibilidade de mais de um autor, de mais de um réu, ou mais de ambos, né? Tanto vários autores quanto contra vários réus. Isso é litisconsórcio. É claro que o tema é muito mais complexo, né? Tem questão de o que é litisconsórcio simples, o que é litisconsórcio necessário, mas para o entendimento de assistência litisconsorcial, esses pontos que nós trabalhamos é o necessário. Então, entender que litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes no mesmo processo. Em algumas situações, essa pluralidade ela é obrigatória e em outras ela é facultativa. Ok? Mas vamos lá. Então, a justificativa, né? Quando que cabe essa assistência litisconsorcial? Então, diferente da assistência simples, a pessoa que vai ser aqui o terceiro, né? O assistente, ele teria condição de ser parte. Olha que interessante, aqui ele não vai estar em um processo alheio. Aqui, ele também não vai ter relação de dependência, porque esse terceiro aqui, ele poderia ter sido parte. Então, quer dizer que nós estamos falando de um litisconsórcio facultativo. Ele poderia ter ou não ingressado junto com aquela pessoa, ou sofrido ação junto com aquela pessoa, mas por uma razão ou outra, ficou fora dessa relação jurídica. Ok? Eu vou citar exemplos que isso vai ficar mais evidente. Mas vamos lá. Então, na assistência litisconsorcial, essa pessoa, ela poderia ter sido parte, ingressando como litisconsórcio facultativo, sem problema algum, ou no polo ativo ou no polo passivo. Então, esse terceiro, ele vai entrar como assistente, mas ele tem relação jurídica com todos os envolvidos. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Vamos supor que houve um acidente de trânsito, tá? Houve um acidente de trânsito. Saí da faculdade e o meu carro estava com danos. Cheguei lá, fui conversar com a pessoa que bateu nele, que colidiu no meu veículo, e ela, não, então, vamos tentar um acordo, mas né, o acordo era bem longe daquilo que de fato seria necessário para reparar meu veículo. E aí, o que acontece? Eu fui registrar o boletim de ocorrência, peguei a placa do veículo, peguei o nome daquela pessoa, e a placa do veículo
está em nome de um terceiro. Mas quem conduzia o veículo era, vamos supor lá, um primo dessa pessoa. O que eu fiz? Eu peguei e ingressei com ação em face da pessoa que constava na placa, do proprietário. Tá? Eu entrei com ação em face do proprietário. Mas aquele que colidiu no veículo também poderia estar no polo passivo da ação. Mas eu escolhi entrar apenas em face de um deles. De quem? Do proprietário. Que é aquele que, se não pagar, eu vou pedir o bloqueio do veículo. Que de fato, então, veja que na hora de formar o litisconsórcio, eu optei por entrar com a ação apenas em face do proprietário do veículo. Eu não sou obrigado a entrar contra os dois. Na prática, eu aconselho entrar contra os dois, é mais garantido. Mas eu não sou obrigado. Eu posso entrar com a ação tanto contra o proprietário como contra o condutor do veículo. Não há problema em relação a isso, ok? Vamos pegar outro exemplo. Vamos supor que eu e outros vizinhos ali da rua, questão da taxa de iluminação pública, tá? Eu posso ingressar sozinho, eu posso ingressar juntamente com eles. É claro que no litisconsórcio facultativo existe um limite, né? Existe um limite lá, eu acho que o juiz pode dividir até 10 pessoas, para também não ficar lá 100 pessoas, né, discutindo o mesmo direito. Mas pode haver uma limitação quando fala-se em assistência, aqui no caso em litisconsórcio facultativo, ok? Mas vejam que nem sempre é obrigado a processar todos os envolvidos. Eu posso processar apenas um deles, sem problema algum. Agora vamos pegar esse conhecimento e jogar aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó, uma determinada situação. A pessoa processa um dos condôminos, e o outro condômino, ele poderia também ter sido parte no processo. Mas aí o que ele faz? Ele descobre só posteriormente. Então o que ele faz? Ele ingressa como assistente litisconsorcial, porque ele tinha relação. Vamos supor que o síndico ingressou com ação contra um dos condôminos, mas o outro condômino também está na relação jurídica. Então ele também poderia ingressar sem problema algum, só que como assistente litisconsorcial, porque é como se ele fosse uma parte praticamente, porque ele tem relação jurídica com todos os envolvidos, diferente da assistência simples. Então, na assistência litisconsorcial, às vezes eu descubro que existe uma ação e eu não teria legitimidade para estar discutindo ela também. Então, eu posso ingressar como assistente litisconsorcial. Então, uma justificativa é uma pessoa, é um terceiro que poderia ter sido parte e também ela pode figurar como litisconsórcio facultativo. Então ela tinha condições de figurar como litisconsórcio facultativo. Poderes. Quais os poderes que esse assistente litisconsorcial, ou seja, esse terceiro que teria praticamente condição de parte, quais são os poderes que ele possui? Então, está aqui, ó, condição de litisconsorte. Então ele tem condição de como os mesmos direitos que qualquer uma das partes, ele pode atuar como qualquer uma das partes, então ele vai ser como se fosse um litisconsorte, é como se houvesse ali uma pluralidade de pessoas envolvidas, então ele pode atuar. Por que ele pode atuar? Porque ele tem relação jurídica com todos os envolvidos. Ele tem todos os direitos e deveres da própria parte, mesmo sentido, porque ele tem relação jurídica com todos, então ele tem os mesmos direitos e deveres da própria parte. Olha, né, a grande diferença para com a assistência simples que nós havíamos trabalhado. E a atuação dele não é dependente, né, ela não fica dependente. Pode ser que tenha ali decisões distintas para eles, embora o direito, a relação jurídica exista entre todos,
não há uma relação de dependência entre assistente e assistido. As decisões podem ser diversas. Tá? Por quê? Porque ambos têm, aqui nesse caso da assistência litisconsorcial, relação jurídica com todos os envolvidos. Eu vou ler o artigo 124 do CPC, que amplia um pouquinho aí essa questão. Então, o artigo 124 do CPC, ele diz: considera-se litisconsorte da parte principal ou assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, novamente, considera-se litisconsorte da parte principal ou assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, existe uma relação aqui dele para com o adversário da pessoa que ele está assistindo. Aqui é a palavra-chave que diferencia da assistência simples. Na assistência litisconsorcial, ele tem relação jurídica com o adversário do assistido. Então, o assistente vai assistir alguém. Quem? O assistido. Mas esse assistente, ele tem relação jurídica com o adversário do assistido dele. Aqui é a principal parte que fica evidente a diferença para com a assistência simples, item da aula anterior. Mas vamos lá. Agora, o cabimento. Qual o cabimento formal, né, para que nós possamos falar da assistência litisconsorcial? Então, mesma coisa da assistência simples. Cabe tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. Então, quando eu falo em assistência, seja ela simples ou litisconsorcial, ela cabe tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. E no processo de conhecimento, cabem todos aqueles ritos que nós já conversamos. Rito comum e rito especial. Ok? Mas existem duas exceções em que não cabe a assistência que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, no juizado especial. Senhores, no juizado especial, Lei 9.099, lá no seu artigo 10, fala que lá não cabe nenhum tipo de assistência, tá? Então, lá no juizado não cabe nem assistência simples, nem assistência litisconsorcial. Na verdade, no juizado não cabe nenhuma forma de intervenção de terceiro. A única, se eu não me engano, que cabe lá é a denunciação da lide no caso da seguradora. Acho que é o único caso de intervenção de terceiro que cabe no juizado. Tirando isso, nos juizados não cabe. Por quê? Porque lá é um procedimento simplificado, né? Ele deve ser mais simples. Então, portanto, a assistência não cabe lá, porque assistência, as partes têm que ser intimadas, tem todo um procedimento que aumenta um pouquinho a duração do processo. E o juizado, ele não compactua, né, com procedimentos mais morosos. Então lá não cabe a intervenção de terceiro, e assistência como uma delas não cabe lá. Então, o único caso excepcional seria a denunciação da lide no caso de seguradora. Tirando isso, o juizado não admite nenhuma outra espécie de intervenção, incluindo a assistência, tá bem? E outro caso que também não cabe é no mandado de segurança. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Na verdade, só uma das assistências que não cabe no mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, ele é um procedimento simplificado também. Ele é uma ação de conhecimento, mas de um rito mais simplificado. E nesse caso, lá não se discute fatos, tem que ter o direito certo e líquido, tem um prazo certo para entrar. Então, lá no mandado de segurança, não admite assistência simples. Mas a jurisprudência e o nosso próprio artigo 124 dá a ideia da admissão da assistência litisconsorcial. Então, em mandado de segurança, né, já há jurisprudências, entendimentos, e o próprio CPC, de uma maneira
a interpretativa, a extensiva, percebe-se que cabe no mandado de segurança a assistência litisconsorcial, mas a assistência simples não. Então não se fala em assistência simples quando tratar-se de uma ação de mandado de segurança, ok? É claro que são questões polêmicas, às vezes vocês vão encontrar doutrinadores que divergem, mas aqui o professor vai pela corrente majoritária, tá? A aula do professor sempre pela corrente majoritária. Quando há pontos, né, que são relevantes e que não pertencem à majoritária, o professor especifica, mas aqui eu estou abordando pontos da corrente majoritária, ok? Mas vamos lá. E o momento, né? Qual o momento que eu posso apresentar-se como assistente litisconsorcial? A qualquer momento do processo. Só que eu vou pegar, né, entre aspas, o bonde andando. Então, se eu ingressar depois da fase instrutória, eu vou acompanhar o processo após aquela fase. Então, eu sempre vou acompanhar o processo a partir do momento que eu ingressei. Então, nós sabemos que o processo de conhecimento ele tem 4 fases, né? O processo de conhecimento pelo rito comum, que é a postulatória, a saneadora, a instrutória e a decisória. Então, se eu entrar após a postulatória, eu já não vou mais poder praticar aqueles atos de postulação. Eu vou pegar o processo dali para frente. E assim, subsequentemente. Então, a assistência litisconsorcial, a sua principal característica é que o terceiro, ou seja, o assistente, ele tem relação jurídica com o opoente, né, com o adversário do assistido, o que na assistência simples não acontece. Então, sobre a assistência, era essa, né, a mensagem que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, né, como já fizemos, vocês podem entrar em contato com o professor, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, das maneiras como fizemos, né, o primeiro bimestre, e até a próxima aula.